Pessoal, é o seguinte, no final do ano passado eu recebi uma notificação do canal do Nando Moura, e aí quando eu fui ver, o nome do vídeo era Eu, André Guedes, aí tinha lá a minha cabeçona na capa. Aí eu pensei, passou um filme na minha cabeça, né? Porque todo mundo sabe que quando o Nando Moura começa assim... É, meu amigo André... ele sempre termina assim. Cabeçona enorme de Lego do caralho! E você sabe bem, fecha os olhos, seu merda! Pois bem, desde então, todos os dias no canal do Nando Moura, eu e o Danilo Gentili somos os grandes culpados por alguma coisa terrível que acontece no Brasil. E esses dois aqui não foram só omissos, eles são cúmplices. Torcedores, apoiadores e cúmplices. E eu quero que você se lembre desses dois camaradas aqui, Danilo Gentili e André Guedes, o pelego de político. Você, André, você é cúmplice desse assassinato. Uma quadrilha política que o Danilo Gentili e o André Guedes apoiam. Toda isso aí é a turminha do André Guedes e a turminha do Danilo Gentili. Vejam, por exemplo, os dois canalhas que se tornaram André Guedes e Danilo Gentili. E é exatamente isso que o Danilo Gentili e o André Guedes, o canalha do André Guedes, fazem hoje em dia. Eu quero que você saiba que é essa turminha aqui que o André Fezes e o Danilo Gentili defendem. Isso pra não falar nas palavras carinhosas que ele direciona pra gente. Canalha do André Guedes. E este palhaço, é seu merda do caralho. Que canalha, puta que pariu. Seu palhaço, cabeçona gigantesca do caralho. André Fezes, canalhas, falsos, traidores, difamadores de merda como André Guedes e Danilo Gentili. Bom, gente, quem trabalha com o YouTube sabe que duas coisas são certas na vida. A morte e que você vai ser um dia xingado pelo Nando Moura. Sendo que da morte talvez você ainda consiga escapar, porque afinal de contas a ciência tá evoluindo. Já o Nando Moura é mais de uma década no YouTube agindo da mesma forma. Bobo fui eu, que ainda fiquei surpreso. Mentira, eu sempre falei pro Nando que eu sabia que um dia ele ia me xingar na internet, sem mais nem menos. Falei ou não falei, Nando? Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu? Por que eu virei uma das piores pessoas do Brasil no canal do Nando Moura? Bom, eu vou resumir. Mais uma vez o Nando Moura lambeu bola de político na internet, mais uma vez brigou com esse mesmo político e mais uma vez tá xingando todo mundo que não quer participar da briguinha junto com ele. Mas enfim, ele sempre agiu desse jeito, né? Tô aqui com o Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma putinha covarde de merda. Votar nesse cara aqui é a mesma coisa que votar em mim. Por esse cara eu coloco a minha mão no fogo, deixo queimar. Gil Diniz, um traidor da pior espécie. Eu vou votar em você pra deputado federal. Eduardo Bananinha, desgraçado, maldito. Estou aqui com Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um grande canalha. Obrigado por você me receber na sua casa. É um canalha. Nando, obrigado, cara. E o vagabundo do Kim Kataguiri? Eu não vou pedir pra vocês votarem em ninguém, eu vou votar nele. O senhor mamato golpista, o parasita de gabinete. No momento, o Nando tá solteiro de políticos e tá à procura de um outro saco pra chupar. Por exemplo, ele agora tá flertando com esse senador aqui, ó. Cuidado, senador. Se ele convidar o senhor pra ir na casa dele, não vai. Depois ele vai dizer que o senhor foi lá mendigar voto e ele até te ofereceu um copo d'água. Não vai dizer que eu não avisei, hein, senador? Lembrando que o senador Alessandro Vieira pegou fundão eleitoral, viu, Nando? Que é isso? Então você agora é cúmplice? Mas então, gente, o objetivo desse vídeo aqui não é responder o Nando ou me explicar pro Nando. Ele vai simplesmente dizer que tudo que eu tô falando aqui é mentira, vai fazer algum corte malicioso, vai inventar uma narrativa nova em cima, algum apelidinho, e tá tudo bem, é isso que ele faz mesmo. Eu não sou youtuber, eu não gosto de aparecer, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você que acompanha meu trabalho. Você sim merece uma explicação. E aí por isso eu resolvi expor essa minha cabeçona de Lego, como o Nando gosta de dizer até burramente, a cabeça de Lego é menor do que o corpo, é pequenininha. Cabeçona de Minecraft seria um apelido muito melhor. Enfim, eu tô aqui pra que as pessoas possam conhecer o meu lado da história. E se você for varejeira de batalha, você pode me xingar aqui nos comentários que ajuda no engajamento. Ao contrário do nosso amigo Nando, aqui eu não tenho assessora pagando comentário. Eu sei também que mais uma vez eu vou receber ameaças de processo, porque o Nando acha que só ele pode fazer 1 milhão de vídeos difamando os outros, mas quando ele é respondido, acontece isso aqui, ó. Eu vou à delegacia e vou meter um processo criminal em cada um de vocês. Meu irmão, como assim eu não tenho monopólio da difamação? Polícia, eu estou atacando eles, eles estão me respondendo. Eu já aviso que esse vídeo vai ser longo, tá? Esse cara tá enchendo meu saco desde o ano passado, então acumulou muita coisa pra eu responder. Bom, eu vou começar logo esse react antes que a colheita chegue. Vamos lá. André Guedes, você é um bicho, é? Você não me defendeu das feridas? Bom, pra vocês entenderem essa acusação do Nando, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Pra quem não sabe, depois de muito lamber as bolas do Kim Kataguiri... Porque hoje ele é o melhor deputado federal que tem na Câmara dos Deputados. E isso não é nenhuma opinião, isso é um fato. Isso é um fato. Do Renato Batista... Eu vou votar no Renato Batista. Aliás, o Renato Batista é o meu candidato. Vou votar inclusive no Renato Batista. Eu vou votar no Renato Batista. Se o meu voto vai pro Renato Batista... E de ter subido no palco do Congresso do MBL...
seguindo o padrão já conhecido de lamber bola de político e depois chutar quando não fazem o que ele quer, aconteceu um evento que mudou tudo. E não pensem que foi por causa da decisão do MBL de pegar fundão eleitoral, que aliás eu sou contra, tá? Já tô dizendo logo de cara. Tanto não foi por isso que quando o MBL disse que ia pegar o fundão, o Nando fez uma crítica bem docinha. Olha só. Eu acho que é mais uma das decisões erradas que o MBL tomou. E aí você consegue ver a diferença da militância do MBL. Vocês vejam que todos os comentários são pessoas cobrando. É diferente dos comentários que você vê em um post de um bolsonarista. Parece até uma freira. Olha só que coisa doce e civilizada. Parece até o dia que ele ficou profundamente triste com o Gorgonoide, vocês lembram? Precisa dessa agressividade, porra. Precisa dessa agressividade? Leão com os amigos, tchutchuca com os haters bolsonaristas, né? Enfim, se o fundão eleitoral fosse o grande problema, o Nando não teria apoiado a Marina Helena em 2022, que pegou o fundão eleitoral. Vote, por exemplo, na Marina Helena. É uma gada que, inclusive, pegou o fundão eleitoral. Mas não é para escolher o menos ruim. Então pronto, você tem um pensamento alinhado à direita, Marina Helena. Notem que só ele pode abrir uma exceção e apoiar alguém que usa o fundão. Já as outras pessoas não podem. Isso é imoral. São cúmplices. Mas a Marina Helena não criticava fundão eleitoral que nem as felinas fazem. Tem certeza? Mais de 2,4 milhões de reais. O Fernando Haddad, 24 milhões de reais. Vote em candidatos que se recusam a usar dinheiro de fundão. E essa não foi a única vez que o Nando se mostrou flexível com o uso do fundão eleitoral. Olha só isso aqui. Vou responder essa daí, cara. Eu não usaria, não gostaria que o Sérgio Moro utilizasse, tá? Acho imoral usar um fundo eleitoral desse. Agora, se porventura ele o utilizar, eu voto do mesmo jeito, meu irmão, porque eu acho que é a saída que tem, ou você tem uma opção melhor. Pessoal, parece que essa não é uma questão tão importante assim pro Nando como ele gosta de fazer parecer, né? Pessoal, o que mudou tudo mesmo, eu vou mostrar pra vocês agora. Com o Nando Moura, eu nunca fui amigo do Nando Moura. Muita gente acha que eu era um puta brother do Nando Moura, eu não era. Nando Moura não é meu amigo. Assim meu coraçãozinho não aguenta. Dizem que isso aí foi tipo o bater de asas de uma borboleta no Pacífico que causou um tsunami no Japão. Coincidência ou não, depois desse pequeno evento, parece que virou uma chave dentro da testona implantada do nosso amigo Jimbu. Aliás, eu tô precisando também, não posso nem falar nada. As nossas, digamos assim, fofocas em particular sobre o MBL, que sempre foram normais, sobre os erros e acertos do movimento, a partir desse dia, do nada, se transformaram num ódio absurdo da parte do Nando. Quer saber? Tudo bem, talvez tenha chegado a hora dele vender algum curso, talvez ele precise de alguma hype pro canal. Eu pensei na época com o meu cabeção. Só que a coisa começou a ficar muito pesada. Eis que o Nando me aparece um dia com uma tese do Intercept, que é aquele portal de extrema esquerda que ajudou a botar os bandidos condenados pela Lava Jato na rua, sabe? Pra dizer que rufem os tambores. O MBL é nazista. Até o Kim Kataguiri, que algumas semanas antes o Nando lambia as bolas. O foda é achar. E que inclusive defendeu o Nando no processo movido pelo Felipe Neto. Neste vídeo de hoje você vai ver o depoimento das testemunhas, como o Wagner do Kim Kataguiri começou a ser xingado, o merda do Kim Kataguiri e o vagabundo do Kim Kataguiri pelo Nando. Bom, saibam que diante de tudo isso, como um bom amigo que vê que o outro tá cometendo um erro, eu não me omiti. Eu chamei o Nando no privado e eu falei, pô, vem cá, cara, você não acha que tá exagerando? Tipo, sei lá, chamar de nazi já é meio demais, né? E eu lembro que o Danilo teve a mesma postura que eu. Além disso, eu também procurei lá o pessoal do MBL no privado e sugeri, pô, para de responder o Nando. Ou seja, eu falei com os caras lá. Eu lembrei a eles que eles são um movimento político e que eles deveriam deixar o cara em paz com os chiliques dele, né? Afinal, o Nando é assim desde sempre. Ele briga com todo mundo na internet. Enfim, eu tentei agir nos bastidores, mas a situação saiu completamente de controle. Porque o bicho tava histérico. Por isso, em público, eu escolhi não me meter. E saibam que isso foi em favor do Nando, em respeito ao que eu pensei que fosse ali uma amizade. Porque sim, se eu tivesse que me pronunciar, como eu sou sempre sincero com o meu público, ao contrário do Nando, que enxerga a própria audiência como massa de manobra, precisa doer na audiência. Precisa doer na audiência. Eu teria que dizer publicamente que sim, o Nando perdeu a mão. Quando o Nando arrumou briga com o Wilker Leão, vocês devem se lembrar disso, e ele se ofereceu pra pagar os advogados do professor dele, aí lá fui eu chamar o Nando no privado, falei pra ele não fazer isso, mas ele falou pra mim, eu vou até o fim. Se vocês repararem, eu nunca quis me pronunciar sobre essa treta do Nando com o Wilker. Será que eu sou gado do Wilquinho, por acaso? Eu sou omisso? Eu sou cúmplice? Eu quero um carguinho do Wilquinho? O fato é que a coisa com o MBL foi escalando, foi ficando cada vez mais doentia, o cara começou a fazer vídeo praticamente todo dia, qualquer assunto servia de gancho pra falar do MBL. Onde é que você vai colocar o MBL nisso tudo? É isso que você deve estar se perguntando, na verdade. Você não fica revoltado quando vê esse tipo de injustiça com um jogador brasileiro e um partido político que chama para uma palestra
Tá rindo, né, filho da puta? O MBL. Mas até aí tudo bem, o canal é dele, ele faz o que ele quiser, fala de quem ele quiser, é direito dele. Aí o cara começou a se juntar com gente de extrema esquerda, bolsonarista, não importava, como ele mesmo já disse. Se eu tiver que mexer todos os peões, tanto da direita ou da esquerda, munindo-os de informação para que eles possam ir atrás de vocês, eu farei também. E tudo bem, direito dele também, ele se junta com quem ele quiser, mas o que ele não tinha direito de fazer era exigir que os amigos se metessem nessa maluquice dele. Bom, com o passar do tempo, as agressões foram ficando cada vez mais fortes, as ofensas foram ficando cada vez mais graves, vieram juras públicas de destruir partido, ameaça de prisão, processo, acusação contra familiar. Enquanto isso, eu aqui na minha casa, tendo que ser criativo todo dia para manter meu canal, para quem não sabe, eu faço absolutamente tudo sozinho, com meus boletos para pagar, meus patrocínios para cuidar, e ao mesmo tempo tendo que cuidar do meu filho de 2 anos, eu evidentemente olhei e pensei, mas eu não vou me meter nisso mesmo. Eu tenho mais o que fazer do que ficar em casa brincando de ser pecinha no Dungeons and Dragons de um guerreiro de quarto. Agora, atenção que vem a parte que o Nando não conta pra vocês. Vocês sabiam que nas últimas conversas que eu tive com o Nando, antes dele fazer a famosa pausa dramática, ele me disse em particular pra eu não me meter nessa briga? Ele conta isso pra vocês? Não, né? Mas é isso. Ele nunca me pediu nada ou sugeriu que eu deveria brigar por ele. Nunca pediu nada nem pra mim, nem pro Danilo. Muito pelo contrário, o Nando me dizia que essa guerra dele era muito pesada, que poderia ter consequências sérias e que eu deveria ficar longe. Afinal, tem um bebê pra tomar conta. E ele sabe muito bem disso, né, Nandinho? Mas ele não conta essa parte pra vocês. Porra, o cara tem grana, tem aparato jurídico e tem muito tempo livre, que possivelmente é parte do problema, né? Vocês sabem o que costuma acontecer com mente vazia. Não fazia o menor sentido ele exigir que eu me metesse. Foi ele que fez isso, o grande amigo, não o grupo político. Mas mesmo assim, gente, saibam que se fosse uma guerra justa, eu entraria pra defender um amigo sem nem pensar 2 vezes. Só que isso não é uma guerra justa. Só trouxa acredita que isso é uma guerra por causa de política. É uma guerra unicamente motivada por ego, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, dizia o rei Salomão em Eclesiastes. O MBL, que sempre aturou as porradas do Nando sem revidar, um belo dia começou a responder e o cara surtou com isso e agora quer que todo mundo participe da loucura junto com ele. Uma coisa que o Nando gosta de repetir por aí, que eu e Danilo estamos atacando ele porque a gente quer lamber bolas de político, quando é justamente o oposto. Ele que começou a atacar a gente porque a gente não quis lamber as bolas dele. Mas enfim, por isso que ele fala que eu me omiti, porque entre trocar as fraldas cagadas do meu filho ou as fraldas do Nando Moura, eu optei pelo meu filho. André Guedes, você que começou me atacando, fazendo desenho no seu canal. Seguinte, pessoal, justamente por não querer me meter nessa treta, quando eu resolvi fazer uma sketch abordando essa confusão entre Nando e MBL, porque parte do meu público tava cobrando, eu não tomei partido de ninguém. Nem do partido, nem do barbado de coração partido. Mesmo vendo que o Nando jogava indiretinho o tempo todo no canal dele, eu resolvi fazer uma animação imparcial, somente zoando a briga. Aliás, uma curiosidade, olha o que o Nando falou aqui. Se pintar a sua cabeça, você vira a caixa d'água do MBL. Todo mundo achou isso muito engraçado, né, criativo, só que essa piada fui eu mesmo que fiz nesse vídeo aqui. E eu aqui pensando que tinha conseguido abordar a polêmica sem comprar briga com ninguém. Cala a boca, cabeça de caixa d'água! Ou seja, copiava minhas ideias quando era meu amigo, agora que é meu inimigo, continua copiando. Parabéns, hein, Nando? Enfim, a real é que ele ficou irritado porque ele esperava, quando viu a animação, que eu tivesse retratado ele como um mago heróico lutando contra as felinas malvadas. Tipo fazem aqueles vídeos de bizarros que ele divulga no canal dele, aquele pessoal que quer biscoito e tal. Ele é sempre um cavaleiro heróico lutando contra os seus grandes inimigos, que são os amigos. Coisa estranha, né? Quando na vida real ele é só alguém que fica gritando dentro do quarto de frente para uma câmera e que só sai de casa para tirar foto na porta da delegacia para ameaçar prender todo mundo na internet. Mas enfim, aí quando ele quis me atacar, na mesma semana em que ele já tinha atacado o Brigadeiro, ele passou a usar esse vídeo como desculpa que eu tinha feito várias semanas antes. A desculpa de que eu atirei primeiro só porque, olha só, eu fiz ele rabugento, ele ficou sentido, André Guedes provavelmente vai fazer uma animação engraçadinha onde o ranzinza Nando Moura reclama sem propósito. Eu sempre retratei o Nando desse jeito no canal, mas antigamente ele achava engraçado e compartilhava. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição para quem quiser conferir e tirar suas próprias conclusões. André Guedes, você não está vendo, que eu sou apenas um professor de música, um CPF sendo massacrado por um grupo político. Bom, eu sempre fui da opinião que o MBL deveria evitar cair na pilha do Nando. Inclusive eu falei isso pra eles várias vezes quando eu tive a oportunidade e eles sabem disso. Mas sabe qual é o problema aqui? É que o Nando cava a falta. Ele quer esse conflito. Ele quer o contato. Uma vez ele me falou que ele se sentia como um veterano do Vietnã, que só pensa em ficar na parte de trás de um jipe atirando em todo mundo. Ou seja, ele faz vídeo todo dia porque ele quer o contato, pra depois ficar chorando que o contato veio. Ele ficou fazendo isso com o Danilo Gentili, por exemplo. Ficou enchendo o saco do cara
cara e provocando ele em vários vídeos. Eu acho que o Danilo Gentili vai se fuder completamente. O que você acha do Danilo Gentili levando esses caras do MBL ou enaltecendo esses caras do MBL? Eu acho que ele vai se fuder. Danilo Gentili continuará convidando esses fascínoras pro seu programa. Meu amigo André, meu amigo Danilo, vai ficando cada dia mais fácil. Enquanto eles me processam para lamber as botas do Danilo Gentili, o Danilo Gentili continua jogando biscoito para esses fascínoras. Lei Danilo Gentili, eu me uno. O MBL, grupo do Danilo apoia. Ele pediu a dispensa para ser testemunha de defesa, onde o Felipe Neto pediu mais de 131 anos de cadeia para mim. Lei Danilo Gentili é o meu. Marcelo Brigadeiro, André Guedes, Danilo Gentili, todos eles ficaram quietinhos, porque são cúmplices. Em 2026 serão tratados como tal. Mas quando você abre lá o Twitter do Danilo Gentili, pelo menos ele não mente, né? Decepcionando as pessoas desde a década de 70. O Danilo Gentili, pra ele é cômodo ter a militância do MBL o defendendo na internet, por isso ele vai lá e joga um biscoito pra ele de vez em quando. Parabéns pra você com o Gentili! Vai lá dar biscoito pro Porteiro Léo. Danilo Gentili, por exemplo, vive dando biscoito pra essa turma inteira aqui. Aí quando foi respondido, meses depois, o que aconteceu? Seu vagabundo, seu verme, vai ter justiça. Era exatamente isso que o Nando queria. Acabou a treta com o Felipe Neto, então ele precisa de uma nova briguinha na justiça, de preferência com alguma celebridade, pra ele ter assunto no canal, postar audiência lá com juiz, advogado, testemunha, e aí se ele ganha o processo, beleza. Se ele perde, beleza. Ele também ganha o AdSense de todo o hype que essa treta gerou. É um win-win pra ele. É um modus operandi já muito manjado. André Guedes, eu apenas mostro fatos, F-A-T-O. Fatos. Eu vou dar um breve exemplo pra vocês do tipo de fato que o Nando Moura mostra no canal dele. Sumiram todos os vídeos daquele canal de IA que ele dá biscoito, sabe? O Nando apareceu no canal dele falando o seguinte: só podia ter sido hackeado pelo MBL. Eu entrei no canal Cinema e Inteligência, onde o dono publica o Nando Moura versus as Felinas. Hackearam o canal do cara. E adivinha quem foi? O MBL. Eles funcionam dessa forma. Aí eu fui olhar e comentei no Twitter que não vi nenhuma evidência de que tinha sido o MBL. O que o Nando fez? Chilicou e me xingou. E o palhaço do André Guedes, ao saber que o canal Cinema e Inteligência foi hackeado pelos caras do MBL, sim. Não existem evidências nenhuma que foi o MBL que hackeou o canal, mas que canalha, puta que pariu. Aí depois o que aconteceu? O próprio cara apareceu pra falar que não foi hackeado. Ele mesmo tinha privado todos os vídeos com medo de processo. Pergunta se o Nando desmentiu no canal dele esse fato. Não. Apenas seguiu adiante, contando novos fatos. Aliás, ele agora tá puxando o saco desse canal, né? Como vocês já devem ter notado. Ele tá fazendo o que a psicologia chama de love bombing. Ele te enche de mimos no início, te faz favores que você nunca pediu, pra que depois você fique sujeito aos caprichos dele e tenha que obedecer ele cegamente. Que nem ele fez comigo, ele tá fazendo com esse cara agora. Vejam aqui o love bombing em ação comigo. André Guedes é o cara mais inteligente, cara. Você vai conversar na sua vida. O que ele faz. Vir aqui também. Só um cara genial mesmo, como ele. Com certeza. Ele é o mais corajoso. De todos os cartunistas que existem no YouTube, André Guedes é o mais corajoso. Aí o que aconteceu? Eu não me submeti. Você, André, é tão covarde e nojento quanto o pior verme do bolsonarismo. Um dia, seu lixo, Deus vai te cobrar por aquilo que você tá fazendo hoje, seu covarde. Como já dizia o Chico Anísio, se eu não acreditei nele quando ele falou que eu era um gênio, por que eu iria acreditar agora que ele fala que eu sou um idiota? André Guedes, você tem medo da pantera cor-de-rosa, é? Essa história começou quando o Nando fez o primeiro vídeo falando de mim. Aquele típico ataque baixo disfarçado de conselho de amigo, que é sempre o jeito que o Nando começa quando quer atacar aliado no YouTube, sabe? Enfim, ele tem meu telefone, mas ele preferiu dar esse conselho diante de uma audiência de 3,5 milhões de pessoas. E depois o covarde sou eu. Enfim, depois desse vídeo, eu comecei a receber xingamento de um monte de gente vindo do canal dele. Apareceu gente me chamando de neonazi e dizendo que eu merecia tomar uma marretada na cabeça. Haja marreta. E por que isso? Porque o Nando chama o MBL de nazista e me chama de cúmplice do MBL todos os dias. Logo, por inferência lógica, eu mereço tomar uma retada na cabeça. Agora vejam só esse meu tweet que o Nando leu em 2018, na época da facada no Bolsonaro. O meu amigo André Guedes diz o seguinte: o sujeito que faz comparações de Bolsonaro com Hitler, a título de brincadeira ou ofensa, tem parte no que aconteceu hoje. Essa propaganda insistente cria no imaginário de mentes vulneráveis a ideia de que matá-lo é um bem para a humanidade. Enfim, como vocês podem notar, o homem que diz que nunca mudou os seus valores agora acha normal imputar nazismo nos outros. Mas enfim, nesse dia que o Nando me atacou pela primeira vez, começou a brotar um monte de avatar de anime com poucos seguidores pra me xingar no Twitter com a exata mesma narrativa dele. Sabem que em outra ocasião isso aconteceu comigo? Em 2019, com os Vaporaves, que era um movimentinho de fake de Twitter que descia o cacete em qualquer um que não concordasse 100% com o Bolsonaro. Eu e Danilo começamos a tomar muita porrada desse pessoal na primeira crítica que a gente fez ao governo do Bolsonaro. Era xingamento, difamação, ameaça todo dia. Eles pediam a cabeça do Danilo no SBT. Aí quando a gente foi mostrar isso pro Nando, avisar ele que tava rolando, ele deu de ombros. Ele continuou apoiando o Bolsonaro e dando biscoito pra essa galera. Porra, cara, eu defendi os caras, mano. Eu falei assim, ô Danilo, não fala nada desse carteiro desgraça aí. O cara é gente boa, o cara é um vagabundo.
vagabundo. Caralho. Falei, não fala nada. Aí ele falou, Nando, por que você tá falando? Eu não vou falar nada desse bosta. Mas eu não... Não, cara é gente boa. Tá. E ele falou pra mim, ó, cara, fique esperto. Que esse movimentinho aí de bosta, de Vaporwave, desses vagabundos aí, você vai ver algumas coisas. Falei, que é isso, Danilo? Que vê o quê e tal? E aí não deu outra, bicho. E nem por isso o Danilo chamou ele de cúmplice, nem de omisso. E nem eu. Aliás, vocês sabem que essa tática de dar biscoitinho pra militância foi ele que ensinou pros bolsonaristas? Olha aqui ele contando o que foi que ele ensinou pro Eduardo Bolsonaro. E eu falei isso aqui pro Eduardo. Uma vez que você retweetar este cara, ou que você der um biscoito pra ele, você ganha um aliado para sempre. Porque a personalidade desses caras é fraca. Eles amam isso. Então, uma vez que você faz isso e cria esta teia, você começa a fomentar pessoas que te defenderão independente do que você quiser. É exatamente o que ele faz agora com esses canais pequenos aí que ele fica divulgando. Bem, enfim, até que um dia, ele que foi a vítima desses Vaporwaves, e aí tudo mudou. Só pra vocês terem uma ideia, esse pessoal Vaporwave chegou ao ponto de espalhar que o Nando teve um caso com uma travesti, o que é uma tremenda calúnia e uma falta de respeito imensa com a travesti. Mas enfim, e por que essa história da Pantera Cor-de-Rosa afinal? Porque eu passei a expor pro meu público essas contas fakes com avatar de anime que apareciam defendendo o Nando. Vejam só isso aqui, por exemplo. 4 contas replicando o mesmo texto sobre a minha treta com o Nando. Não parece orgânico. Não é igualzinho ao que faz um gabinete de político quando o patrão é xingado? Aí o que foi que o Nando fez quando me viu expondo esses ataques? Foi pro canal dele falar que, ora, veja só, o André Guedes tem medo da Pantera Cor-de-Rosa, porque uma dessas contas que eu mostrei tinha lá um avatar de Pantera Cor-de-Rosa. Que olha só que coincidência, é a mesma tática que os Vaporwaves usavam quando a gente demonstrava esse tipo de ataque orquestrado. Eles debochavam e falavam, farmeme, aguenta pilha. A real é que o bolsonarismo nunca saiu do Nando Moura. Ele só não quis continuar no movimento porque não aceitou idolatrar alguém que não fosse o espelho. Enfim, eu segui achando tudo isso muito estranho. Até que o Miguel entrou na história. Vocês sabem quem é Miguel? Bom, ali por volta de março do ano passado, quando o Nando ainda não tinha feito a famosa pausa dramática e a gente ainda conversava no WhatsApp, eu comecei a receber uns ataques meio esquisitos no Twitter. Um cara chamado Miguel me cobrava de um jeito assim meio insistente, como vocês podem ver, parecia até, sei lá, trabalho. Além disso aí, ele postava também vários cortes do canal do Nando. Aí eu pensei comigo, quem no mundo faria uma coisa dessa por livre e espontânea vontade? Eu acho que aí tem coisa. É como eu já tava meio pé atrás com o Nando, eu fui perguntar pra ele se ele conhecia esse tal de Miguel. E o Nando respondeu tipo assim, eu conheço ele de Twitter, ele já me criticou algumas vezes também, bloqueei esse filho da puta. Corta pra meses depois, quando o Nando tinha acabado de fazer vídeo me atacando. Adivinha quem apareceu no direct do meu Twitter, querendo conversar? O Miguel. E aí ele me contou tudo, que ele tava arrependido de ter me atacado e que o Nando tava com ele há algum tempo no grupo de WhatsApp chamado Os Últimos Cavaleiros, onde valia tudo para tentar derrubar o MBL e a formação do partido. Quem eles consideravam aliados também entrava na dança. Igualzinho o quê? Um gabinete do ódio. Eles não eram conhecidos de Twitter, conforme o Nando tinha me falado. Eles tinham um grupinho juntos e articulavam coisas juntos. Nesse grupo que tinha o Nando, assessores, o Miguel e mais algumas pessoas, eles conspiravam contra o MBL e falavam até em orquestrar ataques a influenciadores. Isso o Nando não conta no canal dele, né? O Miguel me mostrou, inclusive, que no exato dia em que eu perguntei pro Nando quem era Miguel, e ele me disse, bloqueia essa porra. O próprio Nando foi lá no grupo, todo mansinho, pedir pro Miguel parar de me atacar. Viu, pessoal? Não precisa ficar cobrando o posicionamento da galera não, tá? Deixa tempo ao tempo, tipo Alan dos Panos, André Guedes, Marcelo Brigadeiro. Nem é necessário esquerar esses caras agora. Não façam isso, porque é o seguinte, quando você esquera o cara fica até com raiva de uma outra posição. Deixa o cara lentamente ver o que tá acontecendo, sacou? Eu pergunto pra vocês, nesse áudio, o Nando parece estar falando com alguém que ele considera um porra? Ou seja, falso com o Miguel e falso comigo. Ficou assistindo aos ataques a mim de camarote, até que quando ele viu que eu tava percebendo que tinha alguma coisa errada, foi lá e pediu pro Miguel baixar a bola. Sendo que ele só agiu assim porque ele foi descoberto. E ele tava lá nesse grupo com os assessores, com o Vini, trocando figurinha, choramingando que não recebia apoio de ninguém e pedindo pinico. Enquanto pela frente ele finge ser um pobre CPF professor de música, que faz questão de lutar sozinho na trincheira. Por trás, ele se rodeia de assessores pra encontrar podre alheio. Ou seja, o cara que sempre dizia que agia sozinho que nem o Wolverine é, na verdade, o Volver com Vini. Aí eu sei que vai ter gente falando aqui nos comentários, mas não é com dinheiro público, então pode. Não interessa se você atropela uma pessoa com um ônibus municipal ou com um Mustang privado a 200 por hora. É atropelamento do mesmo jeito. Mas enfim, a questão nunca foi sobre eu ter medo da Pantera Cor-de-Rosa. Era questão de eu saber que por trás de toda a Pantera Cor-de-Rosa existe sempre um Little Man. André Guedes, você lambe bolas de políticos e agora está lambendo as
bolas das meninas. Essa é outra tática do Nando, colar nos outros a pecha de alguém que tá lambendo as bolas do MBL só porque não quer chamar os caras de nazista junto com ele e nem participar do ataque de perereca que ele dá no canal dele todo dia. Hoje o MBL é o grupo político que eu mais tenho afinidade, eu não preciso mentir pra ninguém. Eu acho o Kim um excelente deputado, eu acho o Renan um cara inteligente, eu acho o Arthur bom em debate, mas eu não sou militante. Se eu fosse, eu teria levado eles até minha casa pra pedir voto. Eu teria subido no palco do congresso deles e eu teria até levado pra eles darem rolê no meu Mustang, se eu tivesse um Mustang. Eu teria feito até uma musiquinha horrorosa com o Iá em homenagem ao Kim Kataguiri. Tentaram armar para o Jap, sua vida vasculhar com a rabinha em paralela, eles irão tentar. O MBL tem várias posturas que eu não concordo e que eu não gosto, outras que eu concordo e que eu acho legais e tá tudo bem. O único jeito de existir um partido que concorde 100% com tudo que eu penso é fundando meu próprio partido e me tornando ditador lá dentro. Do contrário, a gente sempre é obrigado a aceitar algumas coisas com as quais a gente não concorda, porque isso é a vida adulta, é o mundo real, mas existe método nisso que o Nando faz. Quando ele me cola como um militante lambedor de bolas incondicional do MBL, ele pode colar em mim também qualquer eventual cagada que o MBL venha fazer no presente ou no futuro. Eu passo a ser o fiador de todos os erros do movimento. Eu passo a me tornar responsável até pelo rabo de ucraniana que o Arthur Duval não lambeu direito, porque o Nando adora criminalizar as pessoas por associação. Ele só não gosta que façam isso com ele, porque aí ele me acha de prochechinho, hein? Como ele tá fazendo agora comigo e com o Danilo Gentili. Eu teria vários exemplos pra mostrar, mas eu vou mostrar um só. Vejam isso aqui que ele postou no Twitter. Esse personagem aqui sou eu, o outro é o Danilo e o outro é o Brigadeiro. Eles aparecem na saga do grande cavaleiro solitário que luta contra todos os seus amigos por ser alguém muito honrado. O único ser honrado do reino inteiro é o que luta contra todos os amigos e que só tem gente paga ao lado, só mercenário. Mas vamos esquecer isso, vamos atentar para o que o Nando escreveu. Abortista, supremacista, traficante, contrabandista, assassino, satanista, nazista, feminista, antissemita, fascista, higienista, não interessa o que você é, tem um partido que te acolhe. Aí vem aquela frase lá do Mussolini, né? Tudo dentro do partido, nada fora do partido. E abaixo, as imagens dos nossos personagens rindo junto do Arthur Duval. Ele faz esse tipo de associação o tempo todo. Quando eu vi isso, eu tuitei o seguinte: se amanhã eu estiver andando no meio da rua e eu tomar uma pedrada, que fique registrado que a culpa é desse cara. Aí ele apareceu desdenhando, porque quando é ele que bate, nunca dói. E dizendo o seguinte: calma, princesa, a única pedrada que você vai levar é a da sua consciência. Porque quando é ele que difama, nunca dá nada. Daí o Danilo, de saco cheio desse cinismo, resolveu expor o modus operandi desse cara e mostrar didaticamente o mesmo tipo de associação que ele faz, o que no direito se chama de tuquoque, ou seja, você também faz isso. Pra quem não sabe, o Nando produziu uma banda chamada Carapuça, que tinha como vocalista o Capitão Hunter, que foi preso recentemente por Eu estou produzindo essa banda agora que se chama Carapuça. É evidente que o Nando não tem absolutamente nada a ver com esse crime horroroso. Mas o que eu e Danilo também temos a ver com nazismo, com eugenia, que ele tenta imputar na gente todos os dias com tweet que nem esse. Mas aí como é que ele reagiu? Eu vou na delegacia, seu criminoso, você vai pagar cada centavo. Me pague cada centavo. E agora ele vive fazendo vídeo chorando que vai processar a gente. E depois ir atrás do seu Danilo Gentili também, que é um difamador. Ou seja, ele pode associar aos outros o crime que ele quiser, mas quando fazem a mesma coisa com ele, não para acusá-lo, mas para demonstrar didaticamente o que ele faz, ele se vitimiza e diz que vai na delegacia. É o grande machão da internet que aciona a justiça, que nem o Kiko chama a mamãe. Mas André, eu não lambo bolas de políticos. Eu apoio eles sem pedir nada em troca. Sim, nunca pediu nada em troca, como a gente pode ver aqui nesse tweet de 2020. Ele nega, mas ele queria que eu colocasse um peixe dele no meu gabinete. E eu neguei, eu falei, olha, não vou colocar, você me ajudou e tal, você é parceiro, exatamente. Quem é esse rapaz aqui que pediu um carguinho pra um amigo da banda? Vocês conhecem? Por acaso foi o rapaz que apoiou o Gil Diniz em 2018 e depois foi lá pedir, segundo o Gil Diniz, exigir um carguinho? Por acaso é o mesmo rapaz que hoje trata todo mundo que trabalha em gabinete, mesmo que faça um bom trabalho, como mamadores canalhas do erário? Aos meus amigos, os carguinhos em gabinete. Aos meus inimigos, o xingamento de que são amadores. André Guedes, eles atacaram a minha família e você não fez nada. Quando o Nando contou pra mim e pro Danilo que estavam atacando a família dele, envolvendo nessa treta toda, a gente ficou absolutamente indignado. Seu pai era político, né? Por que você não fala que o pai dele era político, que usou fundo partidário? Até que depois a gente ficou sabendo que antes o Nando tinha feito isso aqui, ó. E todo o poder fica centralizado na mão de Arthur Duval e sua família e de Renan Santos. Como ainda vou demonstrar aqui pra você. Gustavo Moledo Duval é quem, Arthur Duval? É o seu irmão. Manuel Costa Duval Filho é quem, Arthur Duval? É o seu papai. O Alexandre Henrique Ferreira dos Santos, o irmão do Renan Santos. Sueli Liporati Ferreira dos Santos. Ela é a mãe
do senhor Renan Santos. Tem um recadinho pro Renan Santos e pro Alexandre Santos. Ao invés de vocês se preocuparem com o passado do Alexandre Frota, se preocupem com o presente da irmã de vocês lá em Berlim. Fica a dica. Como sempre, ele acha que tem licença pra fazer o que quer com os outros. Sempre tem uma boa desculpa pra dar porrada nas outras pessoas e uma desculpa melhor ainda pra que ele não receba de volta o revide. André Guedes, você me comparou com um terrorista do Hamas? Essa daqui é realmente muito boa. Ele acha, inclusive, que pode me prochechar por causa disso. Tudo porque ele achou que um tweet que eu escrevi foi uma indireta pra ele, quando dezenas ou até centenas de pessoas foram lá alertar ele que não era pra ele. No Twitter, ele não consegue apagar os comentários, mas no canal dele, ele pede pro assessor remover tudo. Eu entrei no Twitter outro dia e vi que tinha um sujeito fazendo ataques políticos usando a foto da própria família, expondo a esposa e os filhos. Era uma coisa afetando superioridade, porque tem uma família, tipo, eu tenho filhos, vocês não têm, logo eu sou alguém mais virtuoso na política. Pegou tão mal que depois o cara foi lá e apagou o tweet. Eu achei aquilo asqueroso quando vi, antes dele apagar, e fiz a seguinte tweetada: que asco dessa gente que fica expondo fotos da própria família na guerra política, usando-as como prova de que são decentes e libados. São tão covardes quanto o Hamas, que expõe mulheres e crianças pra tomar bomba na cabeça só pra depois poder se vitimizar na guerra de propaganda. Eu reitero cada palavra do que eu escrevi. Eu só acho que eu cometi um pequeno exagero quando eu comparei com o Hamas, porque o Hamas não manda a própria família pra linha de frente, ele manda a família dos outros. Mas enfim, a minha intenção não era comparar ninguém a terrorista, eu queria expor um método de ataque político que eu considero covarde, e eu usei uma hipérbole. Por isso mesmo eu não enderecei o tweet pra ninguém. Porém, o Nando Moura, que acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, que acha que eu penso nele tanto quanto ele pensa em mim e no MBL, viu isso e pensou, é pra mim! E por quê? Porque no dia anterior ele tinha feito uma postagem no YouTube, como sempre descendo o cacete em mim, no Danilo e no Brigadeiro, né? E usou pra ilustrar esse post uma foto dele com os sobrinhos no tal resort do Toffoli, pra mostrar que é um homem de família que tá sendo brutalmente vilipendiado por seus ex-amigos malvadões. Aí ele achou por bem ilustrar um post de ataque com a foto dos sobrinhos dele. No início eu nem entendi por que algumas varejeiras de batalha estavam dizendo que a minha tweetada tinha sido pro Nando. Até porque a maioria das pessoas entendeu de quem eu tava falando. É só comparar a data e hora das postagens. Tinha acabado de acontecer, ao contrário da postagem do Nando que tinha sido no dia anterior. Mas foi o suficiente pra ele ir lá no canal dele se vitimizar, fazer vários vídeos baixando ainda mais o nível contra mim. Sempre postei foto com os meus sobrinhos da comunidade. Este é o grande crime pra você me comparar com o Hamas, seu pulha do caralho! É esse o grande crime, seu merda! Ou seja, agora eu sou responsável pelos tweets que eu escrevo e pelos tweets que ele acha que eu escrevi pra ele. Ele vestiu a carapuça. André Guedes, você é um difamador criminoso, dizendo que eu estou junto com o Toffoli, com o Banco Master. Eu nunca, jamais falei ou escrevi que o Nando tinha qualquer coisa a ver com o Banco Master ou com o Toffoli. O que eu disse é o que todo mundo sabe, porque ele próprio já admitiu. E aí vem esses desgraçados aqui falar que eu tenho algum conluio com Toffoli, ou cassino do Toffoli, ou resort do Toffoli. É a mesma coisa que falar que um cara, porque eu tenho cota no resort Itaiaia. Porque eu tenho cota no resort Itaiaia. Isso significa que ele está envolvido com o Toffoli? Não. Que ele tem alguma coisa a ver com o Banco Master? Também não. Mas e se esse resort tiver máquina de cassino? A gente já vai falar sobre isso. André Guedes, você usa o ChatGPT para responder no Twitter? Isso aqui foi bem engraçado, porque o Nando entrou numas de debater comigo no X, Twitter, como vocês quiserem. Como eu escrevo roteiro todo santo dia, eu tenho uma certa habilidade com escrita. E aí eu acho que eu escrevi uma boa resposta pra ele. Só que ele ficou tão bravo que começou a dizer que eu uso ChatGPT. Parece que finalmente alcançamos a AGI, porque o ChatGPT escreveu pra mim um texto que fez isso aqui com o Nando Moura no dia seguinte. Cabeçona enorme de Lego do caralho! E você sabe bem, fecha os olhos, seu merda! André Guedes, vamos ter uma excelente colheita e você vai pagar cada centavo e eu não perco um processo. Ele perde processo sim, ele só não conta pra vocês. Ele já perdeu pro João Willis, já perdeu pro Tico Santa Cruz. Vai ver se ele fala desses caras no canal dele. Aí ó, ele já perdeu até pro próprio Felipe Neto em outro processo. Ele já perdeu pra Anônimo, ele já perdeu pra gente que foi comentar lá no canal dele e ele xingou. Ele perdeu pro cartunista Maurício Ricardo. Ele processou o Maurício, sabe por quê? Porque o Maurício postou essa imagem. Ele ficou ofendido porque estaria sendo comparado com Hitler, que é hoje basicamente o que ele faz com todo mundo o tempo todo. Como sempre, ele aliena os próprios inscritos e mostra só o pedaço da realidade que é conveniente. É tipo a alegoria da caverna do Platão. Os seguidores são os prisioneiros e ele é a sombra. André Guedes, você é um pau mandado. Agora
é empregado das Felinas, mas antes era empregado do Felipe Neto, espertinho, pagando bem e mal bem. Já começou errado porque o Felipe Neto pagava mal. Dito isso, eu não sei se o Nando sabe, mas eu já fiz trabalho também pro Botafogo, pro Flamengo, pra TV Globo, pro Globoesporte.com, pro Mortadela. Fazer uns freelas é o que ajuda a pagar minhas contas, né? Por enquanto, porque outro dia o Nando já até anunciou minha falência e disse até o que eu vou fazer quando não tiver mais emprego pra mim. E a IA tem avançado cada vez mais, né? Vai ficar difícil pro André Guedes, que pode, é claro, né? Não dando certo como cartunista, arranjar um bom carguinho no gabinete do Gutinho Gastarias. Bom, pelo menos eu tenho uma carreira artística pra perder, né? Porque ele mesmo nunca conseguiu prosperar como músico. Isso é muito interessante. Eu acho que eu devo ser a única pessoa no Brasil que frequentou a casa do Nando Moura e a casa do Felipe Neto. Um dia, aliás, acho que ainda vou escrever um livro. Talvez seja isso aí que vai me salvar do desemprego no futuro. Mas enfim, isso que o Nando revelou é tão segredo, mas tão segredo, que eu falo sobre esse meu trabalho com o Felipe Neto aqui no Vilela, olha só. Fiz trabalho pro canal do Felipe Neto também. Ele tinha uma animação chamada Anima Neto. Sabe o que é mais curioso desse dia? Adivinha quem é que tava bem sentadinho ali no cantinho do estúdio vendo eu falar tudo isso? O Nando Moura! O cara que hoje fala que eu sou pau mandado do Felipe Neto. Inclusive, olha aqui a hora que ele chega no podcast. Aí, cara. Você veio de longe, não veio? Vim, rapidão. E eu achava, bicho, que era sábado. Nossa, eu ia Sério? chegar só amanhã. Não, porque o André é enrolado pra caralho. Isso é verdade. Ele manda umas mensagens. Já tá assim. me queimando ao vivo, olha só. Mentira, foi ele que se enrolou como sempre e bota a culpa nos outros. Mas nessa época eu não era pau mandado, né, Nando? Como também o Brigadeiro não era traficante e o Danilo Gentili não era canalha, não era Danilo Bettili. Enfim, ele fica agora se vitimizando, falando que eu fazia animações junto com o Felipe Neto, difamando ele, sendo que tudo que eu fiz sobre o Nando nessa época aí pode ser resumido num único frame. É isso aí, ó, o Nando Moura correndo atrás de um ônibus do Felipe Neto falando: Malacói, me dá atenção. Malacói, me dá atenção, pelo amor de Deus. Que denunciava basicamente nessa época o que ele tá fazendo agora com o Danilo Gentili, que é ficar puxando briga pra ser respondido e manter as views bombando e o AdSense no YouTube bombando também. Essa minha animação é de 2016, o que prova o meu ponto inicial de que realmente o cara não evolui. Felipe Neto privou, infelizmente, todas as animações que a gente fez junto, provavelmente porque ele hoje me acha um fascista. Aliás, sabem por que o Felipe Neto parou de falar comigo e chegou a dizer que se me visse na rua me daria porrada? Aposto que vocês não sabiam disso, né? Primeiro porque em 2018 ele já andava irritado comigo por causa da divergência política e ele me viu fazendo zumbis em Brasília e ficou indignado. Segundo porque o Nando Moura me citou num vídeo me chamando de meu amigo. Como sempre, tava lendo alguma coisa que eu escrevi que naquele momento era conveniente pra ele, quis me dar um biscoito, mas até então eu nunca tinha estado com o Nando Moura ou conversado com ele. O Felipe Neto viu isso, achou que eu tivesse virado brother do Nando Moura, me bloqueou de todas as redes e falou que se me visse na rua me daria porrada. Pelo menos foi o que alguns amigos em comum na época me disseram. Ou seja, pro Felipe Neto, ou eu virava inimigo do Nando Moura, ou eu era cúmplice. Ah, André Guedes, você é amigo do Danilo Bettili, aquele sem vergonha que promove apostas. Eu não promovo cassinos online. Até outro dia, o Danilo Gentili era isso aqui pro Nando, ó. O Danilo Gentili é talvez uma das melhores pessoas que eu já conheci. E ó, nessa época o Danilo já anunciava a Beth no SBT, mas como ainda não era cúmplice das felinas, ele não atacava. Pelo contrário, ele defendia. Se chegarem pra você com um contrato, ó, é o seguinte, cara, se você não aceitar isso daqui, o SBT tá precisando do dinheiro, é demissão pra você e pra toda a sua equipe. Mas tudo bem, vamos respeitar o Nando. Ele tem os valores dele, ele acha que é imoral quem divulga apostas. Mas sabe o que é interessante? É que já pegaram propaganda de cassino no canal do Nando. Aquelas propagandas que aparecem antes dos vídeos, sabe? Ele se defendeu falando isso aqui, ó. O seu AdSense do YouTube pode vincular anúncios de cassino. Você lucra com cassino, então, hein? É muita canalice desse cara. Me lembra muito os bolsonaristas, né? Que falaram que eu lucrava com a Petrobras porque o AdSense do Google colocava anúncios da Petrobras. Como vocês podem ver, o Nando jura pro público dele que não tem culpa nenhuma das propagandas que aparecem nos vídeos. É apenas mentira, porque é possível sim bloquear qualquer categoria de anúncio no canal, incluindo jogos de azar. Eu até deixei um tutorialzinho pra ele no Twitter ensinando como fazer isso. Como o Nando é sempre muito ativo, tá lá indo todo dia xingar a gente, difamar no Twitter, ele deve ter visto isso, né, Nando? Eu acho que ele não se importaria de perder receita pra manter a coerência, não é? Já desabilitou aí essa opção, Nando? Mas e sobre a história da cota no resort com o cassino? Bom, como sempre, ele vai gritar: não tem nada a ver, seu bandido difamador! Então eu vou contar uma historinha do jeito que ele gosta de fazer. Era uma vez um anãozinho muito zangado com outros anõezinhos que divulgavam bets. Zangado dizia que os outros anões iriam ser amaldiçoados pela bruxa má por enriquecerem com dinheiro de aposta. Um belo dia, o anãozinho zangado pegou o seu rico dinheirinho e investiu em cotas de um hotel de anõezinhos, onde ele passava férias todo ano com a sua família. Tamanha foi sua surpresa quando um dia, ao chegar no
resort, encontrou máquinas de cassino e lá estavam vários anõezinhos jogando, bebendo e perdendo dinheiro. Zangado ficou indignado, amaldiçoou as máquinas de caça-níqueis, respirou fundo e pensou: ainda bem que não faço parte disso. Em seguida, botou sua sunguinha de anãozinho e foi dar um belo mergulho na piscina construída com o dinheiro dos anõezinhos que perderam suas apostas e nadava feliz, pensando no quanto o empreendimento dele tinha valorizado com aquela nova estrutura. Espero que depois dessa breve historinha, o Nando seja coerente e se desfaça das suas cotas. André Guedes, Danilo Gentili, só está nisso porque ele quer ser presidente. E ele queria ser vice. Se o grandão, se o branquelão quiser ser presidente da república, ele tem o meu apoio, ele tem o meu voto. E se ele me convocar para ser vice-presidente, eu dou a minha palavra. Gente, eu sou amigo pessoal do Danilo e sei que ele recebeu inúmeros convites para concorrer esse ano e em 2022 também, e ele não quis aceitar. Mas pro Nando Moura, ele não quis chamar o MBL de nazista junto com ele só porque ele quer ser presidente. Não fosse por isso, certamente o Danilo estaria cerrando fileiras com o Nando. Claro. André Guedes, eu vou te perseguir pelos próximos 5, 10, 15 anos, enquanto eu respirar. Eu sou um excelente inimigo, André Guedes. Vejam só esse exemplo de cristão. Foi exatamente assim que Jesus ensinou. Persigais vossos inimigos por 5, 10, 15 anos até que vossa vingança esteja completa. Sejais um excelente inimigo. Foi exatamente assim que Jesus ensinou. André Guedes, se eu estivesse na Alemanha nos anos 30 e tivesse com uma estrela de Davi, você atravessaria a rua. Bom, é esse cara que reclama de um tweet que eu escrevi só porque ele acha que foi uma indireta pra ele. Esse cara que tá literalmente se comparando com os judeus com as vítimas do Holocausto. Ele realmente escreveu isso pra mim e falou em vídeo também. Se fosse nos anos 30, você seria o primeiro a trocar de calçada ao me ver com uma estrela de Davi no peito, não é verdade? Eu seria, evidentemente, um nazista e antissemita que atravessa a rua. Eu sinto muito pela comunidade judaica por ser comparada a alguém como Nando Moura. André Guedes, por que você não fala do Vic Baunilha, da Refit, do Peral, do Gutinho, do Curtis Yarvey, da Caixa d'Água Preta? Nem a esquerda, que odeia o MBL, tá ligando pra essas merdas que ele fala todo dia no canal dele. Eu faço animação pro grande público que quer ver Lula, Bolsonaro e STF. O dia que as pessoas na rua estiverem falando sobre MBL, aí sim eu vou fazer animação. Aliás, o Nando fez mais propaganda da Caixa d'Água Preta que o próprio MBL. Eu mesmo nem sabia que isso existia. Eu fiquei sabendo de tanto que ele enche o saco que os nordestinos vão queimar a boca porque a caixa d'água é preta e a água vai ferver. Mas enfim, como esse canal novo aqui não é de animação, mas de opinião, eu vou fazer outro vídeo comentando cada um dos pontos que o Nando fala sobre o MBL, sem o pânico moral que ele cria. E você que é varejeira de batalha e acha que eu evito dar opinião sobre esses temas porque eu teria rabo preso, deixa aí nos comentários o que você quer que eu comente no próximo vídeo. André Guedes, eu divulguei o seu canal. Eu te coloquei para divulgar o mestre do capitalismo. Eu jamais pedi nada pra ele. Eu sempre achei que ele divulgasse meu canal porque ele gostava das animações e não porque ele estava tentando comprar a minha alma e a minha consciência. Hoje eu vejo que esse é o método dele, que ele tá fazendo exatamente o mesmo com outros canais nanicos a fim de tentar transformar eles em aliados. É o love bombing que eu descrevi anteriormente. Sobre o mestre do capitalismo, foi ele que fez uma call comigo e com o Danilo, dizendo que achava que seria bom pra marca se outros influenciadores divulgassem também o curso dele. No início eu nem estava muito interessado, porque venda comissionada é uma coisa que não dá muito certo no meu canal, mas até que no caso aí acabou dando certo. Ou seja, se eu tivesse que tomar partido de alguém por causa de grana, eu teria ficado do lado do Nando. André Guedes, eu hospedei você na minha casa, eu levei você em restaurantes. Mais uma vez, eu não pedi absolutamente nada. Ele fez questão que eu ficasse na casa dele e eu tenho o Danilo como testemunha. E eu não recusei para que ele não ficasse chateado. O curioso é que durante essa visita eu falei assim para ele: um dia você vai me jogar na cara que eu vim aqui na sua casa e comi da sua comida, não vai? Ele riu, achando que era uma piada. Não era. Eu coloquei essa mesma fala no final do meu vídeo sobre MBL e a caixa d'água. Você ficou na minha casa, comeu da minha comida! Não é que eu seja que nem os Simpsons e eu consiga prever o futuro. É que o Nando é extremamente previsível. E esse é o maior sinal de que você conseguiu ler perfeitamente o caráter de uma pessoa, quando você já prevê exatamente o que ela vai fazer. André Guedes, você fez essa animação aqui desse personagem que você criou, o Bob Sam paga pelas felinas. Sim, inclusive eu tenho muito orgulho dessa animação, ela tá aqui no canal e quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Bobson é um conceito criado pelo MBL, eles me contrataram para dar a ele uma identidade visual, colocar na capa da revista Valete. Tudo isso foi público, foi divulgado em lives na época, não é segredo nenhum.
Vocês estão brincando comigo. Eu executei o serviço, emiti nota fiscal, recebi por isso, paguei meus impostos, como todo prestador de serviço faz. Houve zero interferência do MBL no roteiro. Vocês podem assistir e tirar suas próprias conclusões. Não é um vídeo chapa branca sobre o MBL, é um vídeo sobre o Bobson, o brasileiro de QI 83. E agora vem a parte que vocês não sabem. O Nando soube desse trabalho e ele nunca me condenou por isso. Muito pelo contrário, ele sempre deixou claro que eu sou um profissional e que eu tenho família para sustentar e que deveria aceitar sim. Inclusive, na campanha de 24, um político muito famoso e também muito picareta me procurou. Eu comentei isso com o Nando na época, que talvez ele quisesse me cooptar pra campanha, e ele sugeriu que eu deveria aceitar sim, porque era o meu trabalho. Ah, cobra 200 mil e faz qualquer merda. Ele falou isso. Eu não aceitei e nem quis conversar com o cara, mas se eu tivesse feito, agora o Nando estaria usando isso pra me xingar de vendido canalha. Ou não estaria, Nando? André Guedes, olha esse boneco inflável do Boulos. Será que você mamou 16 mil reais? Imaginem vocês se eu falasse o seguinte: Nando Moura, você recebeu o Kim Cartetanol na sua casa, o mamato golpista, você pediu voto pra eles. Eu não sei, será que você mamou alguma coisa de dinheiro público pra fazer essa divulgação da campanha deles, hein? Muito estranho, hein? O que o Nando ia fazer? Ia tirar foto na porta da delegacia, falando que vai me prochechar. Mas quando é ele fazendo esse tipo de insinuação, pode. Olha só o que ele falou aqui. Eu quero que vocês observem essa imagem aqui. É um boneco inflável do Boulos. Você pagou por este boneco inflável 16 mil reais. Se o André Guedes recebeu alguma coisa pra isso, eu não sei. Sobre o balão inflável do Boulos, o pessoal do MBL às vezes me pede sim autorização pra usar minha arte em máscara, balão de manifestação, pro site deles. Já fiz a mesma coisa com o Vem Pra Rua. Eu sempre autorizei o uso das artes e eu nunca ganhei um centavo por isso. E se eu ganhasse, também não teria nada de moral ou de legal, mas não é o caso. Talvez eu seja até otário por causa disso. Pro Nando é assim, não importa se não tem nada. O importante é ele poder apontar pro nada, dizendo que talvez tenha alguma coisa ali, pra plantar a sementinha de desconfiança e da dúvida nos seguidores dele. Saia do canal do André Guedes, que desescrevam, ele não tem honra. Bom, o Nando chegou aqui no que talvez seja o nível mais baixo dessa treta toda. Ele fez um tutorialzinho de desinscrição do meu canal. Você entra lá no canal dessa cabeçona de Lego, clica aqui nesse sininho e aí você vem aqui, ó, cancelar inscrição. Pronto, cancelei a minha inscrição. Mesmo sabendo que o canal é financeiramente importante pra mim e pra minha família. Mas ele sempre pode fazer esse tipo de coisa. Ele acha que é cristão, que é moralmente aceitável. Afinal, eu cometi o crime de contrariar ele ou de revidar os ataques dele. Eu não perdi nem 2.000 inscritos nesse dia. Foi uma perda ínfima. E muita gente achou desprezível isso que ele fez. Inclusive, obrigado, Nando. Ganhei vários novos membros no meu canal depois desse dia sem ter pedido nada pra ninguém. A real é que o Nando virou um tigre sem dente. O lobo da matilha que envelheceu. E ele sabe disso e tá desesperado. Então tudo que resta pra ele é ficar esperneando e ameaçando que vai usar o judiciário pra perseguir todo mundo como palco de mais um dos espetáculos dele. Olha só o que ele respondeu aqui pra esse seguidor. Ou seja, ele já tá prometendo pro público a presença de uma grande celebridade no canal dele, que nem a Rede Globo anunciando um novo camarote no BBB. Você é um difamador criminoso, um palhaço, um cabeça de Lego, um pulha, merda. Você é um canalha covarde, você não tem honra, você Nesse tempo todo, eu nunca xinguei o Nando Moura desse jeito. Vocês podem pesquisar. Todas as minhas tweetadas e vídeos sempre foram em reação aos ataques covardes que ele me fazia todos os dias. Olha aqui ele numa delegacia processando adolescentes que fizeram uma página chamando ele de merda. Protocolei aí o processo pro cara que fez a página Nando Moura é uma merda, Nando Moura é um bosta. O que mais uma vez comprova o que eu disse no início do vídeo, ele não evolui. Mas eu não ligo pros xingamentos, o que eu acho realmente problemático é isso aqui, ó. André Guedes, se eu não fui um bom amigo, eu vou ser um excelente inimigo. Você vai pagar cada centavo. Você vai ver, esse ano vai ser o ano da colheita. Isso sim eu acho problemático, sabe por quê? Porque é um grande cristão que vive me fazendo essas ameaças meio genéricas. O que será que um juiz iria achar de todo esse material dele fazendo intimidações cuja interpretação aí pode ser bem elástica, né? Porque esse tempo acabou, André. Agora é o tempo da colheita. Em 2026 nós vamos ter uma excelente colheita. Tá bom, caixa d'água, aguente aí os próximos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos enquanto eu respirar. E eu posso te garantir, vai ser foda. Porque se eu não fui um bom amigo, pode ter certeza que eu sei ser o melhor inimigo que você vai ter na sua vida. Porque 2026 vai ser o ano da colheita. E eu vou garantir que eles colham cada um dos frutos que plantaram.
cada um deles. Enfim, pessoal, era isso. Podem deixar nos comentários aí suas impressões sobre toda essa treta. Não vamos xingar o Nando, por favor. Não é porque ele tá rolando na lama que a gente tem que ir lá e rolar junto com ele. Quanto a mim, podem me xingar aí as varejeiras de batalha, eu não ligo, eu não vou apagar comentário nenhum. E se vocês tiverem algum questionamento honesto sobre essa treta inteira, podem colocar nos comentários, porque se for pertinente, eu vou responder aí num próximo vídeo. E Nando, você ainda não percebeu, cara, mas vários canais pequenos do MBL estão crescendo por causa da propaganda que você faz deles para sua própria audiência. Só você acha que é inteligente fazer o que você está fazendo. Não é o fato de criticar o MBL, é a obsessão, a tara por destruição, não só do movimento, mas de qualquer um que não queira destruir o movimento junto com você. Essa treta nunca foi sobre eu ser pau-mandado do MBL, mas sobre eu não ter aceitado ser um pau-mandado seu. Você tá fazendo com o MBL a mesma coisa que a imprensa fez com o Bolsonaro em 2018. Batiam tanto no cara todo dia por motivos imbecis e fizeram ele ficar mais conhecido. E se um dia o MBL vencer as eleições, virar ditador e a gente for preso na mesma cela e você olhar pra mim e disser, você é cúmplice, eu vou olhar pra você e vou responder, você também, porque nunca nenhum grupo político teve um propagandista tão bom. Um abraço, pessoal, até a próxima!